amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor em João, capítulo de número 11. Aleluias! Louvado e engrandecido seja o Senhor, amém? João, capítulo de número 11. Aleluias! Amém, irmãos? João capítulo 11, versículo de número 1 diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo de número 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Versículo de número 39. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão que estava ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Amém? Os irmãos podem sentar. Amém? É um texto, bastante conhecido da igreja, mas que fala grandemente aos nossos corações, confirmada, na verdade, através do louvor que a nossa irmã Laninha acabou de cantar. Laninha, a voz não é mais aliás, nunca tive lá essa voz toda, A gente fazia muita dupla, é verdade. Cantávamos, muito. Mas agora não vai mais não, viu? Chegou, minha irmã, só Jesus na causa aqui. E o texto nos fala exatamente de dor, de tristeza. Nos fala de Jesus, daquele que pode realizar o impossível por nós. A Bíblia nos conta claramente que Lázaro ainda não estava morto quando Jesus ficou sabendo. Ele estava ainda enfermo. E se Jesus tivesse ido de imediato, certamente Lázaro não teria chegado à morte. Lázaro provavelmente teria sido curado, porque a Bíblia nos diz claramente no texto que Jesus amava essa família, amava Lázaro, amava Maria, amava Marta. E é tanto que o próprio Jesus chorou ao ver a situação daquela família. Jesus se comoveu diante daquela situação que aquela família estava passando. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto, irmãos, é que o versículo 6 diz: Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E eu me perguntava, ao Senhor perguntava, mas por que Jesus não atendeu o chamado de imediato da família de Lázaro, que era tão próximos, tão amigos, tão chegados? Por que Jesus não foi logo resolver o problema? Ou mesmo se ele não quisesse ter ido, uma palavra que ele dissesse da onde ele estava, Lázaro poderia ser curado, porque ele é Senhor,
É Ele que dá vida, é Ele que tira, é Ele que cura, é Ele que sara, é Ele que restaura, é Ele que liberta. E se Ele quisesse fazer, Ele o teria feito. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. E eu estava me recordando, meditando já nesta palavra, que eu questionava Deus sobre a demora, sobre o tempo. E eu dizia, Senhor, era para ter formado ano passado. Não era mais nem para estar, já era para estar, quem sabe, trabalhando, fazendo outra coisa. Ano passado já era para me ter saído de UFOB. E eu falava assim, Deus, por que a pandemia veio? Por que essa demora? Por que eu não formei logo? Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele tem um propósito em tudo. E Ele é conhecedor de todas as coisas. E a sua palavra diz lá em Jeremias, eu é que sei o pensamento que tenho de vós. E quando Deus tem algo de extraordinário para fazer, não importa se já está morto. Não importa se está como aquele vale de ossos secos, aliás, sequíssimos. Ele faz o milagre acontecer para a glória dele. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Entenda que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Precisamos entender que Ele age de formas diferentes, que Ele tem propósito para todas as coisas, que Ele enxerga além daquilo que nós enxergamos. Os nossos olhos, eles são limitados. São limitados. E Jesus não estava querendo apenas realizar uma cura do seu amigo Lázaro. As pessoas que estavam ali consolando a família de Lázaro precisavam ver de fato a glória de Deus sendo manifestada de uma forma diferenciada. E muitas vezes é assim que acontece nas nossas vidas. Nós não entendemos o propósito, o trajeto que Deus nos leva. E na medida que eu questionava Deus sobre por que eu não formei o ano passado, Deus me disse, durante a pandemia, eu tive a oportunidade de vivenciar muitas coisas. Tive muitas oportunidades que eu não teria se eu tivesse me formado. E Deus vai nos norteando, vai nos direcionando. E nós precisamos entender que Ele não demora, Ele age exatamente no tempo certo. E Ele faz as coisas no tempo dEle, não no nosso tempo. No versículo de número... No versículo de número... Deixa eu botar o óculos, irmãos, que eu estou na dependência. No versículo de número 7 diz, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Versículo 12. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Os discípulos que andavam com Jesus não estavam entendendo aquilo que Jesus estava dizendo. Eles não compreendiam quando Jesus disse que Lázaro estava dormindo. Eles achavam que realmente estava dormindo no sentido literal da palavra, de dormir. E às vezes o Senhor tem falado continuamente conosco, tem estado conosco, tem falado conosco, e nós não estamos entendendo aquilo que o Senhor tem nos falado dia após dia.
Nós não estamos compreendendo a voz do nosso Senhor, aquilo que o Senhor tem nos colocado nas mãos, tem nos chamado a fazer nos dias atuais. Nós não temos dado ouvido à sua voz. E aí ele explica, mas Jesus disse da sua morte. Eles, porém, cuidavam que estavam falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto. Só que os discípulos, eles estavam com medo de voltar a Jerusalém, a Judeia. Porque as pessoas estavam procurando Jesus para matá-lo. E aqui nós precisamos entender que servir a Cristo muitas vezes tem um alto preço a ser pago. A gente está vendo nos últimos dias, no Afeganistão, o que está acontecendo com os discípulos. E que por conta do Evangelho eles estão pagando um alto preço, porque não negam o seu Senhor. E aqui no versículo de número 16, a gente tem uma posição diferenciada de Tomé quando diz: Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Aquele Tomé, que muitas vezes foi chamado de incrédulo, devido à ressurreição de Cristo, julgado, condenado por nós, muitas vezes tem um posicionamento diferenciado agora. Se ele vai, nós também iremos. Se ele morrer, também vamos morrer com ele. Porque o Evangelho de Cristo exige isso de nós. A pergunta é: será que nós, enquanto cristãos, estamos preparados? Estamos dispostos? E nos diz a palavra, irmãos, que quando Jesus chega ali, naquela aldeia, quando Jesus chega lá em Betânia, quem vai encontrar Jesus é Marta. Engraçado que não é Maria, é Marta. Porque quando nós ouvimos a história de Marta e Maria, geralmente a gente ouve nas pregações a condenação de Marta, porque ela fica cuidando do serviço da casa, dos afazeres. Mas a gente tem que imaginar o que seria da igreja se não fosse as Martas, que estivessem servindo, que estivessem trabalhando. As Martas, elas são essenciais na igreja do Senhor. E nos diz a palavra que ela diz para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo de número 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Jesus estava dizendo claramente para ela que Lázaro não ficaria morto, que ele chegou em Betânia, naquele lugar, naquele momento, para mudar a história que ali estava, para tirar a tristeza que predominava nos corações. Jesus estava dizendo que chegou ali para ressuscitar aquilo que estava literalmente morto, para fazer um milagre acontecer. E nós precisamos crer que Jesus, ele é fiel, irmãos, e que ele não mudou, e que ele ressuscita os mortos, ele ressuscita os nossos sonhos, ele ressuscita a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós nos achamos
tristes espiritualmente falando, abatidos, cabisbaixos, sem ânimo. Quantas vezes? Muitas vezes venhamos arrastados para a casa do Senhor. Chegamos aqui, é como se nós não estivéssemos aqui. Mas o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro é o mesmo Jesus que pode mudar a nossa vida espiritual. É o mesmo Jesus que pode nos renovar espiritualmente. É o mesmo Jesus que pode nos vivificar nos últimos dias. E aí, nos diz o versículo de número 31. Estou terminando. Jesus, pois, quando... Vou ler o 32 para não ficar incompleto. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés. Olha o diferencial. Precisamos nos lançar aos pés do nosso Salvador. Precisamos buscar socorro, refúgio, nos fortalecer aos pés do Senhor. Essa mesma Maria nos diz no texto que foi aquela que lavou os cabelos de Jesus com unguento, os pés de Jesus com unguento e enxugou com seus cabelos. Era uma mulher que entendia que precisava estar sempre aos pés do Senhor, buscando ao Senhor a sua orientação. E nos ensina também através desse texto a respeito disso, vendo-a. Ela se lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito com o espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E a Bíblia diz que Jesus chorou, porque Ele se compadece com a nossa dor. Ele se entristece também quando nós estamos tristes. Ele é Senhor, Ele é soberano, mas Ele nos entende, Ele nos compreende e Ele sente conosco. Ele se envolve com as nossas dores. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? E os judeus começaram a questionar também. Ele poderia ter feito um milagre, ele poderia ter curado. Porque os que estavam ali não compreendiam o agir que Deus haveria de fazer. Os que estavam ali não compreendiam que o milagre estava além da cura. E que eles precisavam contemplar a glória de Deus para que pudessem crer que Jesus era realmente o Filho de Deus. Jesus, pois, moveu-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias. Jesus disse: tirai a pedra. A pedra, ela precisa ser removida para que o milagre aconteça. A pedra precisa ser tirada para que aquilo que esteja morto torne a viver. A pedra, ela precisa ser tirada. Não é para a gente questionar se já tem 10, 20, 30 anos. A ordem é: tirai a pedra, para que o milagre ele possa acontecer. Essa é a ordem: tirai a pedra. Tá como aquele coxo que ficava esperando o aleijado, as águas se moverem. E quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ah, Jesus, é porque eu não acho ninguém, sabe, que me lance. Eu não estou te perguntando
as justificativas, as explicações. Jesus está dando uma ordem: tirai a pedra porque o milagre vai acontecer, tirai a pedra porque Lázaro vai ressuscitar, tirai a pedra porque aquilo que está morto vai reviver. E nós precisamos tirar a pedra da incredulidade, nós precisamos tirar a pedra daquilo que nos impede de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, daquilo que nos impede de nos lançar aos pés de Jesus como Maria fez, e não questionar, porque senão o milagre ele não acontece. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Agora sim. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Muitas vezes, irmão, alguma situação que nós vivemos é para que outras pessoas se convertam a Cristo. É para que outras pessoas vejam a glória do Senhor e se rendam a Ele. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E nos diz a palavra que o defunto saiu, e tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolvido num lenço, disse-lhe Jesus: desligai-o e o deixai-o ir, porque o milagre foi feito. Lázaro vive, porque a pedra foi removida, e porque o Senhor que tem poder para ressuscitar, o Senhor que tem poder para curar, o Senhor que tem poder para libertar, o Senhor que tem poder para mudar, Ele ressuscitou e transformou a vida de Lázaro. E eu creio, irmãos, que muitas vidas que ali estavam se renderam e glorificaram e exaltaram o nome do Senhor. Às vezes nós temos que passar pela dor, pela perda, pelo choro, pela tristeza, para outras pessoas entenderem qual é a vontade do Senhor, para que outras pessoas possam se renderem aos pés do Senhor, e para que a glória de Deus seja manifestada de uma forma soberana, a ponto de nós olharmos e dizermos: não acredito, de tão grande que é a glória do nosso Deus. Amém? Agradeço a oportunidade em Cristo Jesus.